Fala galera, beleza? Tranquilo? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, é algo que está aparecendo agora por aí na indústria dos fundos imobiliários e é bastante preocupante, que se trata da alavancagem em fundos de CRI. É, isso mesmo que você acabou de escutar, alavancagem em fundo de CRI. Eu nem imaginava que isso acontecia, mas hoje eu estava vendo uma aula de um curso que eu estou fazendo e os dois caras que estavam dando a aula comentaram sobre o assunto e aí eu resolvi fazer uma pesquisa mais a fundo para a gente bater um papo sobre esse assunto que é tão sério, é tão complicado a gente ver aí que a alavancagem em fundo de tijolo já dá muito dor de cabeça para o cotista. Agora nessa alavancagem no fundo de papel da forma que está sendo feita, vai trazer muito mais risco, muito mais dor de cabeça, muito mais preocupação. E o maior problema dela é que ela não está sendo comunicada nos relatórios da forma que deveria. Tá tudo sendo meio por baixo dos panos. O único fundo que foi citado e que a gente conseguiu achar informação que passa claramente que está fazendo isso, coloca no relatório que está fazendo isso, é o RZAC 11 da RISA, e eu peguei uns trechos do relatório dele para a gente bater um papo sobre esse assunto tão sério. Então, bora lá para a tela. Fiz uma apresentaçãozinha aqui para a gente conversar sobre o assunto. Tá aqui a tela inicial dela. Coloquei aí um fantasminha, porque na alavancagem no fundo de tijolo já traz muita dor de cabeça, já traz muita desconfiança, muito problema. E no fundo de papel não vai ser diferente. Lembrando, em teoria, fundo imobiliário não pode ter dívida. A gente sabe que os fundos imobiliários de tijolo que se alavancam, eles usam de uma parte meio nebulosa da lei para fazer isso. Eles compram o imóvel já com a dívida, então acaba que eles não estão tomando a dívida eles mesmos. Então, assim, é um drible que deram na CVM, e nos fundos de papel estão fazendo algo, não seria similar, mas estão fazendo um drible também, que é o seguinte. Trouxe aqui o relatório do RISA para a gente começar. Eu tirei essas duas imagens do relatório, recortei aí pra gente, e a gente vê aqui, fala de perspectivas e tudo, aí a gente vai onde eu marquei com esse quadrado, olha. Continuamos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline. E aí você me pergunta, o que é isso, operação compromissada? Como é que funciona isso? E eu vou mostrar para vocês aqui, no próximo slide, tem a explicação. É uma resolução do Banco Central, tá aí o número dela. Como é que funciona esse negócio de operação compromissada? Faz o seguinte, num fundo de CRI, eu tenho o CRI, vamos colocar, igual mais pra frente vai ter um exemplo mostrando todo esse processo. Eu tenho um CRI, vamos chamar ele de CRI 1, e aí ele tem um valor de 10 milhões. E aí eu preciso de dinheiro para captar, porém o mercado não está no momento legal, não estou conseguindo. Então o que eu faço? Eu chego num banco, numa corretora, em alguém, e coloco esse CRI em garantia de um empréstimo. E aí a pessoa pega e me empresta. Então vamos lá, esse CRI de 10 milhões que a gente tinha, o CRI 1, ele me dá 5 milhões e esse CRI fica em garantia. Só que esse CRI, lembrando, ele continua no fundo, então o fundo continua recebendo juros, continua recebendo a amortização, porém esse CRI fica dentro do fundo e ele fica em garantia. E o fundo recebe esse dinheiro. Mais pra frente a gente vai falar como é que eu fiz slides, uns 4, 5 slides aí que vai falar sobre o fluxograma de como que isso acontece. Então vamos voltar aqui um slide pra gente voltar aqui no RISA, pra gente ver aqui, ó, ele tem uma alocação, um gráficozinho de alocação em relação ao patrimônio. A gente vai ter até aqui porcentagem do PL, na terceira fileira, logo abaixo aqui. E a gente vê 8.6, 20.1, 25.6, 56 e a soma dando 110% do PL. Resumindo, ele está 10% alavancado. E aí, mas eu vou falar como é que funciona essa operação. Eu trouxe aqui o informe mensal dele, aquele documento que ninguém abre para ver e tudo. Eu recortei ele para ele caber na tela de forma melhor.
E a gente vê aí, ó, informações do passivo, linha 21. Outros valores a pagar, que dá esse 29 milhões. Aí, esse é outro pedaço do informe mensal. O início dele, que ele tem lá, ativo e patrimônio líquido. Ativo 319, patrimônio líquido 286. Lembrando, patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então, se fizer a subtração disso aí, vai chegar num valor bem próximo disso. Lembrando, tem uns outros passivos, rendimento distribuir, taxa de administração, então não vai fechar certinho se você pegar aí esse 319 e tirar desse 29.524 ali, por causa dos outros valores que tem. Então, é assim que a gente consegue meio que identificar nos informes. Lembrando, até foi comentado lá pelos especialistas que estavam dando a aula, não é todo fundo que coloca isso no informe. Isso tem um rolo com o administrador do fundo, junto com a gestora, eles têm um entendimento entre eles, e aí tem resoluções legais, entendimentos legais sobre isso. Eu não vou entrar nesse ponto, que já vai ficar muito complexo, e eu nem tive acesso a essa informação também, de qual a resolução legal que eles utilizaram para se embasar, poder falar que vão fazer isso sem problema, sem dar rolo com a CVM. Mandei e-mail para as gestoras hoje cedo, para algumas gestoras, até então não tive resposta. Então eu já resolvi gravar o vídeo e depois eu faço um vídeo complementar. Esse é um vídeo de apresentação do que está ocorrendo. Então, eu peguei o do Deva, lembrando, eu não fui olhar todos os fundos que tinham e fui fazer uma lista porque não vinha ao caso. Eu peguei alguns de exemplo. Então eu peguei o RISA, que é o que coloca, peguei o Deva, que tem, né, no informe dele essa questão do passivo. Se a gente fizer a mesma sominha do ativo menos aquele passivo do patrimônio líquido, porém, o Deva, ele não coloca no relatório o que ele está fazendo. E aí fica difícil. Então, assim, tanto o Deva quanto o Habitat, que eu estou falando mais aqui para frente, são exemplos que podem ser situações. Lembram? Podem ser situações como a do RISA. Como não tem no relatório, a gente não sabe. Mandei e-mail perguntando, mas é difícil. Não sei se eles vão chegar a responder, porque como é um assunto delicado e tudo. Então, assim, estou fazendo um vídeo de apresentação desse assunto para trazer uma provocação para vocês, todo mundo que está assistindo, para a gente começar, porque foi igual o especialista estava falando no vídeo, na aula. Um cara mandar, pode ser que nem respondam, 2, 3, 4, 100, 500 pessoas mandarem, eles vão ter que colocar isso no relatório, vão ter que explicar como é que está sendo tudo feito, e não está sendo feito. O cara que deu a aula, ele até falou que tem vários fundos fazendo, ele não citou os fundos porque não vinha ao caso, mas o RISA, como ele já coloca, a gente pode botar aqui, ó, o RISA ele coloca no relatório dele, então a gente pode falar abertamente sobre ele. O Deva e o Habitat são suposições que talvez podem estar fazendo, não, como não tem no relatório deles essa informação, fica difícil para a gente adivinhar o que é esse e outros valores a pagar, esses 206 milhões ali. Não tem informação. Enfim, seguindo. Agora eu fiz um fluxograma. Como é que ele funciona? São 4 momentos distintos, onde a gente vai explicar o funcionamento do fundo. Lembrando, os cálculos eu fiz de maneira simplista, eu não considerei taxa de gestão, considerei que o CRI, esse CRI 01 é de 10 milhões, que ele está pagando apenas juros, não está pagando amortização. Deixei ela de forma mais simples possível. Então, a gente veio, ó, o primeiro momento é o fundo normal, fundo de papel normal. É um fundo que tem 100 mil cotas, um ativo de 10 milhões, um passivo de 0, logo o patrimônio líquido dele são 10 milhões. Beleza, beleza. Aí aqui embaixo, bem lá no cantinho, tem uma tabelinha que eu usei só para exemplificar o cálculo. Então a gente pega o CRI, que tem um juros de 1%, ele vai pagar esse 1%. 100 mil por 100 mil cotas vai dar R$1 por cota, que é o que o cotista vai receber no final. Então, vamos lá para o segundo momento, que é o fundo estruturando a alavancagem. Eu estou tampando um pouquinho ali, por causa que eu estou aqui no picture in picture. Mas, tá aqui, esse é o segundo momento, é o fundo estruturando a alavancagem. E como a gente pode ver, cadê o cotista? O cotista não está aí. Por quê? Porque tem fundos que não estão nem informando para o cotista que está sendo feito isso.
Então, como é que funciona essa operação? A gente tem um fundo que tem esse CRI, o CRI 01 de 10 milhões. Ele pega esse CRI e coloca em garantia em troca de um dinheiro, praticamente de um empréstimo. E esse dinheiro vai vir para o fundo com data para ser repago. O fundo tem que pagar de volta esse dinheiro. E geralmente são 180 dias, vai depender. Tem vários prazos. Tudo. Lembrando, estou fazendo de forma simplista só para a gente apresentar o assunto, para começar a discutir sobre ele. Então, tá aí essa questão de como é que funciona. O cotista não está no meio porque o cotista nunca votou isso em assembleia, o cotista não está sendo informado. No caso do RISA está sendo, mas em outros não. Então o cotista não é informado, simplesmente está sendo feito e segue o baile. Então, a gente tem uma dívida de 5 milhões. Os juros eu considerei 0,7 ao mês. Lembrando, geralmente quando eles pegam essas dívidas, essa é uma dívida 100% CDI, 120% CDI, às vezes é IPCA, às vezes não. Tem vários modos de se estruturar essa dívida. E ela tem um prazo. E lembrando de uns materiais que estava lendo, essa dívida ela pode ser pré-paga a qualquer momento sem nenhum tipo de multa, né, nas operações aí que eu olhei. E ela pode ser rolada, pode chegar no final e aí emite-se outra e rola essa operação. Então, assim, é bem permissivo para conseguir rolar, conseguir fazer de novo. Vocês só estão entendendo aí a complexidade que o negócio pode vir a ter. Então tá aí, esse é o segundo momento. Vamos para o terceiro, que já é o fundo alavancado. O fundo, no momento, está alavancado. Então ele tem 100 mil cotas, continuaram a 100 mil cotas desde o início, um ativo de 15 milhões e um passivo de 5, patrimônio líquido de 10. Beleza, aí tá aí é como essa tabelinha é como se fosse uma DREzinha, grosso modo. Então a gente tem o CRI 1, 10 milhões, o CRI 2, mais 10 milhões, os juros de 1%, lembrando, eu considerei juros de 1% nos dois. Os dois estão pagando só juros, não estão pagando amortização. Isso vai dar um resultado de 150 mil por mês. O custo da dívida, aquele 0,7 que eu falei, ele incide só sobre os 5 milhões, que vai dar aí 35 mil por mês. 150 menos os 35 mil dividido pelas 100 mil cotas dá o resultado aí de R$ 1,15. Então dá pra gente ver, ó, a gente tem um FII, aí tem a carteira dele com 2 CRIs, ele tinha um, né? Agora ele tem 2, um CRI de 10, um CRI de 5. Ele passa os juros para o tomador do CRI, quem emprestou o dinheiro para ele pagou os juros mensal da operação, e aí o restante, o saldo dessa operação, ele distribui para o cotista. Então dá para ver ali que tem um spreadzinho entre os 50 e os 35 centavos. Então ele gerou os 50% a mais de resultado e desses 50 ele teve que pagar 35 pro tomador, pro cara que emprestou o dinheiro para ele. E aí o resultado para o cotista ficou em 1,15. Deu um gazinho no rendimento do fundo. Aí o que acontece? Chega-se num ponto onde tem que pagar a dívida. Vamos considerar que o cara não vai conseguir rolar e tudo, não é interessante. Então ele tem que pagar essa dívida. Como é que ele vai pagar essa dívida? Ele vai precisar de emitir, que está aqui, ó. Esse é o último cenário, que é o da emissão. Ou no caso ele pode até vender o CRI e entregar o dinheiro de volta, mas não faria muito sentido, né, fazer isso. Então como é que vai funcionar o cenário com a emissão? Tem lá o cotista, ele vai dar o dinheiro para fazer a emissão. Considerei uma emissão de 5 milhões somente, 50 mil cotas a R$100, esse dinheiro entra para dentro do fundo, o fundo vai lá e paga e fecha a operação. E aí a carteira do fundo fica com os 2 CRIs, fica com um CRI de 10, um CRI de 5. E aí, como agora tem mais cotas, a gente tem aí
uma divisão maior no bolo, né? Tem que dividir o bolo entre mais cotistas e mais cotas. E aí o resultado ficou: o primeiro, em vez de render R$1, vai passar a render 0,66, e o segundo, vai, em vez de render os 50, vai passar a render 0,34. No final, vai R$1 pro cotista, igual o fundo estava lá na frente, só que o fundo conseguiu crescer um pouquinho. O fundo estava pequeno, ele conseguiu dar um pequeno salto. Então, assim, é mais ou menos dessa forma que acontece. É algo muito inicial ainda, como fica difícil da gente entender porque não tem informação no relatório. Até no do RISA mesmo, do próprio RISA, não tem explicação de como está sendo feita, como que é a taxa, qual é o spread, o que o cotista está ganhando. Não tem, simplesmente não tem. Está lá, que está fazendo e ponto final. Então, esse é o final da apresentação. Volta aqui para mim. Fica aí essa pequena apresentação para a gente falar sobre essa alavancagem nos fundos de CRI. É algo que está começando a aparecer. Vamos ver aí como é que a indústria vai reagir a isso e se os gestores vão colocar no relatório que está sendo feito. Lembrando que fundo imobiliário não pode ter dívida, e isso é uma manobra, uma pedalada, o que quer que você se quiser chamar, que estão dando na lei, igual foi no caso da alavancagem nos fundos de tijolo. Então, assim, a gente tem que ver como é que a CVM vai responder a isso, porque tem fundos fazendo isso e a hora, se isso vier a dar problema, vai dar muito rolo. Então a gente tem que tentar entender. Então, assim, fica aí o vídeo. Seria interessantíssimo aí todo mundo começar a pressionar os seus gestores para perguntar o que está acontecendo, se estão fazendo, se não estão fazendo, quem está fazendo, quem não está, e quem estiver fazendo, qual é o racional nisso e qual é o embasamento legal que os caras descobriram para poder fazer isso e como é que vai funcionar. Se der errado, porque a gente tem que pensar no cenário que não der errado, que o fundo não conseguir emitir, o que ele vai fazer? Ele vai vender o CRI e pagar uma dívida? E como é que isso vai aparecer para a gente? Num fundo que não está demonstrando isso. Do nada, o fundo vende um CRI e o dinheiro some do fundo. Então, assim, eles têm que deixar isso bem claro para a gente saber dos riscos, né? Até para a gente poder fazer todo o julgamento entre fundos. A gente vai ter agora um novo julgamento. A gente já tem que julgar os fundos, pelo menos de papel, entre os fundos de lucro caixa, os fundos de lucro contábil. Agora já tem que botar mais uma comparação, que são os fundos que estão alavancados, os fundos que não estão alavancados. Então, assim, se eles não falarem pra gente, fica difícil da gente fazer uma análise. Como é que a gente vai conseguir comparar? A gente já está comparando banana com maçã, não vai dar certo. Então, fica aí o vídeo. Bem preliminar ainda o assunto, tem pouquíssima informação, como eu disse, sobre o assunto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal, entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente pode discutir à vontade, mandar informação. É melhor, é real time, né? Descobrir um negócio, já posso mandar lá, alguém pode mandar, ajudar a contribuir com o canal, porque eu não sou especialista de finanças nem nada do gênero. Só um pequeno investidor em fundo imobiliário aí, que busca sempre ter um conhecimento a mais e mergulhar mais a fundo nessa indústria nossa. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer parágrafo de informação que vocês me mandarem vai me ajudar demais a conseguir montar todo o quebra-cabeça, seja nesse assunto novo, seja nos outros vídeos do canal que a gente já vai falando. Então, assim, quanto mais informação chegar, mais a gente consegue ir se alimentando e melhorando a qualidade dos vídeos e trazendo mais informação aqui para vocês, para a gente deixar nosso mercado de fundo imobiliário cada vez melhor e cada vez mais transparente, que eu vejo que falta transparência. São poucos os fundos aí que são realmente transparentes. Fechou, galera? Fica aí o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Fechou? Valeu todo mundo que ficou até o final. Abraço.